Vamos falar hoje sobre o tema por amor, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 139. Tendo o texto Por Amor, de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, para tecer considerações a respeito do tema. Emmanuel inicia suas reflexões. Os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de desvelo e amor. Quando olhamos a natureza e seus elementos, cabe a nós analisar cada detalhe e sentir a presença divina em nossas vidas. Ela, a natureza, se mostra em uma variedade indescritível. Impossível a nós descrever com precisão a variedade e beleza incomensurável desse bem natureza, que nos é delegado para observação, admiração ou usufruir e, principalmente, cuidado. No acompanhar o desenvolvimento desses seres, animais, folhas, frutos, por exemplo, observamos como nos afirma Emmanuel, que as flores não tecem suas próprias roupagens, as aves não necessitam ter reservas. Mas ainda é perceptível a presença de uma energia benfazeja a proporcionar-lhes o que se faz necessário para o viver e o prover-se. Diante dessa cuidadosa observação e identificação do que ocorre à nossa volta, podemos ainda identificar as diferenças entre as classes e categorias dos seres vivos à nossa volta. Diz Emmanuel com relação às diferentes características dos animais. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o Pai vela pela criação desde o princípio. Aqui uma asa, acolá um dente a mais, ali desconhecido poder de defesa. Assim nos disse Emmanuel no texto. Continuando nossas reflexões, então, creio que muitas vezes não temos o cuidado de observar, nem de procurar tirar conclusões quanto a essas características dos seres de nossa convivência, mesmo os de contato mais estreito. É tão comum para nós o olhar ao nosso redor e, muitas vezes, não temos o cuidado de observar e buscar razões para esses detalhes e diferenças, por vezes tão explícitos e claros. É o experienciar indiferente ao que ocorre e se mostra presente no viver e conviver. Isso se dá não somente com relação às plantas e animais, também ocorre nos relacionamentos entre nós, a que denominamos racionais. Será que não seria importante termos o cuidado na observação do que nos ocorre e aos que estão à nossa volta? Provavelmente teríamos melhores condições de analisar e avaliar a presença desse por amor, a que se refere o texto em análise. A presença da providência divina em nossas vidas é clara e intensa. Bom seria que cuidássemos melhor em buscar entender um pouco mais sobre a vida e o viver. O Pai solicita a todos nós a cooperação na condução de nossas atitudes. São oportunidades valiosas no exercício de nossas experiências, muitas vezes por nós conduzidas, sem que tenhamos consciência da importância como deveres nobres e construtivos. Muito se deixa entender que essas experiências têm mais aspectos de exigências e não de oportunidades. Faz-se necessário que nós, seus filhos amados, vivenciemos dificuldades para despertarmos para o verdadeiro sentido da vida, compreendermos a necessidade da reforma de nossos valores. Quando despertamos para o verdadeiro sentido da vida, do viver, começa então a cura do espírito que somos. É quando acolhemos os ensinamentos do Mestre. Compreendermos os ensinamentos promove a mudança que se inicia pelo despertar espiritual. Finaliza Emmanuel afirmando que o amor equilibra e a dor restaura. Alguns de nós, espíritos em aprendizado no plano físico, chegam a afirmar que nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Entendemos ser de refletir um pouco sobre essa afirmativa. Não que realmente precisemos de sofrer para acreditar em Deus. É uma leitura da forma como nos comportamos neste caminhar. Precisamos ser despertados, ainda que pela dor, para a realidade do viver. As experiências, as nos tocarem mais profundamente,
são exatamente aquelas que nos mobilizam a repensar nossos caminhos, valores e capacidade de reformulação de prioridades. A interpretação quanto ao sofrer é ser despertado para novos valores e transformar o simples viver em vivenciar, que tem como significado o viver de modo profundo. O acreditar na providência divina é acordar para o verdadeiro sentido da vida e importância de tudo o que nos cerca. Acolher o aprendizado disponibilizado a cada experiência. Muita paz para todos nós e possamos realmente refletir sobre o conteúdo desse texto de Emmanuel, que poderá nos auxiliar muito no autoconhecimento e na percepção de como nós estamos conduzindo nossas próprias vidas. Muita paz. Fiquem com Deus.